E aí, pessoal, tudo bom? Professor Ricardo. Hoje nós vamos falar sobre misturas. Você sabe ver a análise gráfica das substâncias? Sabe diferenciar cada tipo de mistura através de seus gráficos? Se você não sabe, depois da vinheta, você vem comigo. Bom, pessoal, antes de a gente começar a falar sobre misturas, eu vou pedir para você fazer aquela inscrição no canal. Se você já é inscrito, não deixe de curtir o vídeo, tá? Não deixe de dar aquele gostei, compartilhe, faça seus comentários, que para sempre poder estar ajudando vocês na resolução de questões e no conteúdo que vai vindo aí, tá? Mas, como já falei, vamos falar sobre misturas, tá? Vamos ver a classificação das misturas, mas em termos de análise gráfica. Então, a gente vai fazer uma análise gráfica dos tipos de misturas, tá? Então, antes de a gente começar aí, vamos ver um detalhezinho, que é o gráfico da substância pura, né? Para quem não lembra, a gente tem esse gráfico aqui da substância pura, e que nós temos, isso aqui já foi visto no aula anterior, né? Vou deixar depois o card aí para vocês, tá? Vai estar passando aí agora aí para vocês. Então, o que acontece? Nós temos aqui no gráfico da substância pura, ela se iniciando no estado sólido, em particular a menos 30 graus. Foi o mesmo gráfico que eu usei da aula anterior, tá? No estudo das substâncias. Então ela vai subindo, a temperatura, a gente vai aquecendo a substância, a temperatura vai subindo, até chegar a uma determinada temperatura, que é a temperatura de fusão, tá? Que no caso aqui foi o gráfico da água, que é de 0 grau. O que acontecia na fusão? A gente tinha a coexistência do estado sólido com o estado líquido. Enquanto houvesse sólido e líquido, isso aqui ficava fixo, tá? Essa temperatura ela não mudava, ela ficava constante. Depois, quando todo sólido tivesse derretido, isso ia ficar líquido e ia voltar a aumentar a temperatura, até chegar a uma determinada temperatura específica, que é a temperatura de ebulição. Para a água, essa temperatura é de 100 graus Celsius. Quando chega a 100 graus Celsius, aqui no caso da água, a gente vai ter a formação de um patamar, né, que seria um ponto aqui de equilíbrio entre o estado líquido e o estado gasoso. E depois a substância iria ficar somente no estado gasoso. Então, nesse tipo de gráfico da substância pura, nós temos a existência de dois pontos de equilíbrio, que é a temperatura de fusão, que é o sólido com o líquido, e a temperatura de ebulição, que é o líquido com o gasoso. Então, nós temos a existência de patamares, como a gente chama aí na forma gráfica, tá? Então é isso que a gente tem dentro do gráfico de uma substância pura, a formação de pontos de equilíbrio, que vai ser as temperaturas de ebulição e de fusão, tá? Bom, mas e como é que vai ficar o gráfico de uma mistura? Então nós temos, no caso, o tempo pela temperatura, nos eixos x e y, normalmente aí, tá? Então vamos ver o seguinte, o que vai acontecer? A gente tem uma substância de estado sólido, a gente vai começar a aquecer normalmente, tá? Até que a substância vai chegar a uma determinada temperatura e vai continuar subindo. Antes, essa determinada temperatura o quê? Era a temperatura de fusão. Só que aqui nesse caso havia formação de patamar, agora não tem, ela continua aumentando, né? Então, esse daí é um diferencial da mistura. O que vai acontecer agora? Nós vamos ter faixas de transição da temperatura de fusão, que é chamada variação da temperatura de fusão, tá? E aí, nesse caso, a gente não tem uma temperatura de fusão específica, já determinada, fixa. Ela tem uma variação. Então, o que vai acontecer? A gente vai continuar aquecendo, tá? Aí, no caso, já no estado líquido. Quando o estado líquido chegar a uma certa temperatura, ele vai tender ao que é aumentar novamente. Só que, nesse caso, ele vai aumentando e a gente vai ter o quê? Também faixas dessa mudança. Que mudança é essa? É, no caso, a variação da temperatura de ebulição, tá? E depois vai continuar aquecendo até no estado gasoso. Então, esse aqui é o formato gráfico de uma substância, de uma mistura, tá? Nós vamos ter o estado sólido com líquido, que vai estar dentro da variação da temperatura de fusão, e temos também o estado líquido com gasoso, que vai estar dentro da variação da temperatura de ebulição. Então, nós temos aí variações na fusão
e variações na ebulição, que era diferente do gráfico da substância pura, e que nós tínhamos a formação de patamares, ou seja, temperatura de fusão constante e temperatura de ebulição também constante. Tá? Então, nós vamos ter aqui variações. Então, o gráfico da mistura, vamos dizer, seria meio torto. Tá? Ele fica totalmente torto aí. Mas, continuando, esse aqui é o gráfico de uma mistura qualquer. Nós temos também outro tipo de gráfico, né, que envolve as misturas, também pelo tempo e temperatura, só que agora nós temos o gráfico da mistura eutética, que é uma classificação das misturas aí. Então, o que é classificação? O que é a mistura eutética nesse caso? Tá? Ela vai possuir um comportamento de uma substância pura durante a fusão, quando é o aquecimento, ou durante a solidificação, se for um resfriamento. Então, ele vai fazer a formação do patamar durante a temperatura de fusão. Então, a mistura eutética, ela vai ter a temperatura de fusão, tá, definida. Então, por exemplo, a gente vai ter a formação desse gráfico aí, partindo sempre do estado sólido, vai aquecer até chegar à temperatura de fusão, que vai ser o quê? Que vai chegar e vai ter uma constância. Tá? Então, ele vai ficar constante aí. O gráfico vai ter uma temperatura de fusão constante. Ah, mas é uma mistura. Não tem problema. A mistura, nesse caso, é a união, né, de várias substâncias, mas mesmo assim, a temperatura de fusão vai ser constante. Então, acabou a fusão, ele vai voltar, no caso, fusão sólido com líquido, ele vai voltar a aumentar a temperatura, tá? Até chegar ao quê? A uma determinada temperatura, que aí seria a temperatura de ebulição. Mas aí ele vai ter o comportamento de uma mistura comum, tá? Ele vai continuar aumentando até chegar a um certo limite, tá, de temperatura, e que nós vamos ter a variação da temperatura de ebulição. Tá? Então, na mistura eutética, ele vai continuar com essa variação da temperatura de ebulição. Ele só vai ter fixo o quê? A temperatura de fusão. E depois vai continuar a aumentar, normalmente somente no estado gasoso. Tá? Então, esse aqui é o gráfico de uma mistura eutética. Repara que no trecho vermelho é o trecho que representa a fusão, tá? Ou seja, temperatura constante. E o exemplo de mistura eutética, a gente tem aí uma liga metálica, como por exemplo o bronze, que é a mistura de cobre com estanho. Tá? Então, é um exemplo de ligas metálicas que se comportam, no caso, com mistura eutética. Tá? O outro tipo de mistura, também nós temos o gráfico, né, temperatura, desculpa, tá? E esse tipo de mistura que a gente vai ter agora é chamada de mistura azeotrópica. O que vai ter a característica da mistura azeotrópica? Ela vai ter características de uma substância pura durante a ebulição. Então, durante o processo de ebulição, né, essa mistura ela vai se comportar como uma substância pura, ou seja, a formação do patamar definido na temperatura de ebulição. Então, nesse caso, a gente vai partir do estado sólido, ele vai aumentar, né, a temperatura, o sólido vai se aquecer até chegar a uma determinada temperatura, tá? Que a princípio é a temperatura de fusão. Só que nesse caso nós temos a mistura azeotrópica. Então, ele vai continuar aumentando até chegar a um limite dessa temperatura, que vai ser o quê? A variação da temperatura de fusão. Então, nós vamos ter durante a fusão uma variação da temperatura. Tá? Com isso, enquanto houver líquido, sólido com líquido, né, vai ter essa variação e depois ele vai começar a aumentar novamente. Ele vai aumentar somente no estado líquido, que vai chegar a uma certa temperatura. Que temperatura é essa? No caso, uma temperatura fixa, que vai ser a temperatura de ebulição. Então, uma vez que a gente tem o comportamento de um gráfico de mistura e ele chega a uma temperatura constante de ebulição, significa que é uma mistura azeotrópica. Então, tem a temperatura de ebulição constante aí, presença do estado líquido com o estado gasoso. E depois ele vai continuar a aumentar aí normalmente. Tá? Um exemplo de uma mistura azeotrópica vai ocorrer no álcool hidratado, em que nós temos água com álcool. Geralmente é 94% de álcool e 6% de água. Vai variar, né? Mas o que acontece? Nós vamos ter esse comportamento aí. Tá? Então, um exemplo aí prático, tá, de mistura azeotrópica é o álcool hidratado, o álcool que a gente tem na nossa casa para fazer limpeza em geral. Certo? Bom, gente, agora o que a gente vai fazer? Vamos treinar. Chegou a hora da gente praticar os nossos exercícios aí.
Então vamos lá agora. Bom, aqui está dizendo o exercício que é dado um diagrama de aquecimento de um material. Tá? Então repara bem que nesse trecho aqui, deixa eu envolver, ele não se comporta como uma substância pura. Ele não está tendo esse comportamento de uma substância pura. Repara que está em uma faixa de temperatura. Tá? Então já pode afirmar que é um gráfico de mistura. Então, o que acontece? Nesse gráfico de mistura, nós temos aqui o estado sólido, o estado líquido e o estado de vapor, com determinadas temperaturas aqui, e está havendo esse aquecimento. Então, ele quer saber a alternativa correta. Na letra A, o diagrama representa o aquecimento de uma substância pura? Não, não é. A gente acabou de falar agora que é de uma mistura. A temperatura no tempo zero representa o aquecimento de um líquido? Não, o tempo zero vai estar aqui, né? Então, vai ser de um sólido. Vai começar com um estado sólido aí. A 210 graus é a temperatura de fusão? Não, 210 graus está passando já para o estado de vapor. Né? Na verdade, é uma variação da temperatura de ebulição aí. A transformação de X para Y é um fenômeno químico? Não. Toda mudança de estado físico é um fenômeno físico. Tá? Então, as mudanças de estados da matéria é um fenômeno físico. Ou seja, a gente não está alterando a natureza da matéria, a gente está alterando o comportamento dela, né, em termos de atração ou de repulsão. Nós já vimos isso na aula anterior, na aula sobre estudo das substâncias. Eu deixei aquele card lá no início. Né? Então, não é um fenômeno químico. Fenômeno químico, por exemplo, uma reação química. Aqui já não é. E na letra E, a 80 graus. É a temperatura de fusão do material? Sim, é a temperatura de fusão. Como é que a gente sabe? Porque está havendo formação de um patamar. Tá? E nesse caso aqui, vai ser que tipo de mistura? Vai ser uma mistura do tipo eutética. Tá? Então, é uma mistura eutética aí que a gente está apresentando. Então, gente, não é uma questão difícil, é uma questão até relativamente fácil. Tá? Só tem que lembrar desses detalhes aí dos tipos de mistura, azeotrópica ou eutética. Tá certo? Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que tenham gostado, eu espero que tenham entendido. Tá? Deixa aquele like no vídeo, curtam bastante o vídeo, compartilhem, deixem comentários. Me siga no Instagram se tiver dúvidas. E é isso aí. Um forte abraço, um mal de beijos. Fui!